Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está ouvindo bem aí atrás? Acho que está um pouco baixo. Eu me chamo Ângela Dantas, tenho 3 filhos, 4 netos, né? Os netos são a sobremesa da vida que o Senhor nos dá. Só amor de neto, só amor, maior amor é o de Deus e depois o dos netos, não é? Faço parte da renovação do movimento, a renovação carismática católica, mas sou igreja, desde o ventre materno de minha mãe. Eu digo que eu já nasci com um terço na mão. Faço parte do Ministério de Cura por Libertação na renovação. Sou serva desde que nasci, né? Mas essa intimidade que eu tive com Jesus faz quase 40 anos. E cada dia eu me apaixono mais por Ele. E eu dizia para o padre, era preciso mais tempo. Para mim, eu já dei essa palestra, mas é preciso mais tempo. Eu queria ter mais tempo, eu fico 15 dias, um mês. Ele dizia, ótimo que a senhora deu. Eu falei, mas vai ser diferente, porque o Espírito Santo não é repetitivo, né? E ele riu. Então, eu nem falo palestra, é a nossa reflexão, as obras de misericórdias corporais e espirituais. E é bíblico tudo isso que eu vou falar. Se vocês anotem ou levem no coração ou abram sua Bíblia, em Apocalipse 14, 13 diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Quais são as obras? As obras de misericórdias, corporais e espirituais. Não vamos levar nada, nem um bem material nós vamos levar. Vai ficar tudo aqui. A única coisa, a única bagagem que nós vamos chegar diante de Deus são as obras de misericórdia que nos seguem. Eu sempre falo na minha casa para os meus filhos, que a nossa Sagrada Família é o lugar talvez mais difícil de evangelizar. Mas foi lá que eu comecei dando meu testemunho de vida. Não com a Bíblia, mas com a minha vivência, quando eu tive esse encontro com Deus. E eu sempre dizia para eles, dizia sempre para o meu marido, que já está no céu, esqueci de falar, há 8 anos. Mas ainda sou casada com ele e o mesmo amor ainda está no meu coração por ele. Por isso que eu não sou viúva, porque eu não esqueço nem um só momento. E eu falava muito para ele isso. Para que comprar tanta coisa? Nós não vamos levar nada. Só as obras de misericórdia é que nos seguem. É a única bagagem que nós vamos chegar diante de Deus. É com essa. Nós não temos outras para levar. Nem o número de missas, nem quantos textos, quantas pessoas. Não. Isso também entra, mas as obras de misericórdias corporais e espirituais, essa sim, eu dizia para eles, é a nossa escada que nos leva ao céu. Cada dia em que nós praticamos uma obra de misericórdia, é um degrau que nós subimos até o céu. Eu sempre digo que a escada que nos leva ao céu, da terra ao céu, são as obras de misericórdia. E você poderia me perguntar, mas me defina o que é a obra de misericórdia. E eu diria para vocês que são as ações caridosas que vamos em ajuda do nosso próximo,
próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Ela é bíblico, está descrito também no Catecismo da Igreja, 1992. Vocês podem ver isso. As obras de misericórdia, elas são 14. São 14. As obras de misericórdias corporais, que nós dividimos 7 corporais e 7 espirituais. As obras de misericórdias corporais, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Lembra-se? Tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste. Então, as obras de misericórdia é bíblica, não é invenção da igreja, não é invenção nossa, é bíblico. Vem do coração de Deus. Dar pousada ao peregrino, visitar os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. São as corporais, as obras de misericórdias corporais. As espirituais, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Rezar a Deus por vivos e defuntos. É difícil de praticar? É fácil? Não. É difícil? Precisa se dar o primeiro passo. Em tudo que a gente faz. E é preciso conhecer, ler, estudar, buscar. Que eu sempre digo que as pessoas que mudam de religião é porque não têm o conhecimento, porque não se ama aquilo que não se conhece. Você só ama seu filho porque você conhece, só ama o seu esposo porque você conhece. E você só se vê apaixonado pela sua igreja dia a dia, milhares de anos, se você buscar o conhecimento de onde você está pisando. E eu digo para vocês, cada dia eu me apaixono mais pela minha igreja. A gente precisa buscar um conhecimento daquilo que a gente vive na nossa igreja, daquilo que a gente busca na fé, na caridade, nas misericórdias, nas obras de misericórdia, né? Então, a definição das corporais, eu defini tudo direitinho para que ficasse no coração de vocês. Dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Eu coloquei as duas porque as duas estão lado a lado. Devemos ajudar em alimentos os mais necessitados. Aqueles que não têm o que comer, você pode ver em Lucas 3,11. Quem tem 2 túnicas, Jesus diz, dê uma e fique somente com a outra. E isso também ele nos fala nos alimentos. Não tenha medo de você dividir. Um dia que alguém lhe pedir, você só tem um pacote de feijão, não tenha medo de você dividir a metade a quem bate a sua porta. Gente, pedir é difícil. Vocês acham que pedir é fácil? É não. É não. Não é fácil você pedir. Então, o Padre Jonas sempre nos dizia na nossa formação, aquele que estender a mão até você, eu me emociono todas as vezes nessa pregação, porque eu vivi todas elas. Eu vivi. Você dê. Não pergunte para quê, nem para quem. O problema dele é com Deus, não é com você. Você está fazendo a sua parte de cristão. E é preciso a gente dar de coração.
E mesmo que sinta vontade de dizer alguma coisa, use o silêncio de Nossa Senhora. Dê. Sem falar nada, sem reclamar, sem perguntar, sem interrogar para que aquilo que você está dando, para quem e para onde vai. E nós precisamos dividir, principalmente nos dias de hoje. Faça o mesmo que o Senhor disse com suas túnicas. Faça o mesmo com os seus alimentos. Eu passei grande parte de minha vida. Quando eu fazia minhas compras, eu dividia. Porque eu tinha uma pessoa que precisava. Durante anos, anos e anos. O terceiro, dá pousada ao peregrino e forasteiro. Gente, é fácil hoje? Não. Antes sim, que saiu de cavalos, de jumentos, eu lembro nas terras do meu avô, que eles vinham de longe, né, com as boiadas, ficavam lá ranchados, às vezes 3 dias. E minha avó lá cozinhando com os outros, para aquele pessoal. Antes era assim, hoje não. Hoje está muito difícil, mas eu vou dar um exemplo para que vocês vivam essa obra de misericórdia. Se vocês têm amigos que moram em outra cidade e precisam de um tratamento, não têm onde ficar, acolham na casa de vocês. Que é um momento de grande dor, quando nós estamos doentes e precisamos ser acolhidos em outra cidade. Eu tenho uma amiga que está com o esposo em Brasília, e ela disse para mim, é terrível, não conheço ninguém. Eu não sei se eu estou mais sofrida pela ausência de vocês ou pela doença do meu marido. E eu disse para ela, minha amiga, eu já passei por isso. É terrível. Você não conhece um padre, você não conhece ninguém. O tratamento do meu marido foi todo feito em Brasília. Mas mesmo assim, Deus nos dá força de suportar aquilo que nós não podemos mudar na vida da gente. E eu lembrei, enquanto eu fazia essa reflexão junto com vocês, eu lembrei de um dia em que eu fui ao grupo de oração, lá no Dom Orione, que eu iniciei lá. Eu passei e tinha uma senhora deitada no chão, com uma criança de 7 anos, que estava com muita falta de ar. E o Senhor me levou, eu ia até aquela mulher e perguntei a ela, o que é que seu filho tem? Ela disse, não, ele está doente, mas Padre Mário disse que amanhã vai internar. Ela estava numa rede lá fora, que tinha um galpão que ele tinha feito. Eu passei a oração todinha com aquela mulher no meu coração. O Senhor me inquietava toda hora para que eu voltasse lá. E eu chamei a Vilma, que estava comigo. Vilma hoje está no céu. E peguei aquele menino e aquela mulher, pus dentro do meu carro, levei para minha casa. Eu cheguei lá e disse para meu filho, saia da cama, das 2 camas, que eu trouxe uma pessoa. E meu marido disse, quem? Eu disse, não sei. Estava precisando e eu trouxe. E de manhã eu fui levá-lo para que ele atendesse no hospital. E ele internou essa criança, que se tivesse passado um dia ela teria morrido. Anêmica, não tinha mais sangue para bombear o coração. Foi embora, essa mulher nunca mais eu vi, disseram que era de Tocantinópolis. Depois de muitos anos eu trabalhava aqui na Pastoral da Saúde e chegou um rapaz. Com a esposa e 2 crianças e disse, a senhora que é Dona Ângela? Eu disse, sou eu. Aí ele disse, eu sou aquela criança que Jesus salvou a vida através da senhora. E eu vim lhe agradecer. Não vi antes, porque onde eu estava era muito longe a fazenda e eu não tinha condições. Procurei o seu marido, ele não estava no consultório. E eu vim lhe agradecer. Então não sabia se chorava, era eu, mas ele, os meninos assustados ou a esposa.
Então, nós fazemos para Deus. Eu não sabia quem era. Deus me levou até Ele. Porque muitas vezes as pessoas nos pedem uma cesta básica e a gente diz assim: não, depois eu venho lhe deixar. Gente, às vezes é imediato. Aquilo é imediato, tem que ser naquela hora. Deus nos leva a fazer na hora. Visitar os nus, o quarto corporal. Fala-se do vestuário. Aliviar os necessitados nus. Gente, tem pessoas que têm 2 roupas só. Eu conheci uma senhora que tinha 2 vestidos. Ela lavava um de manhã, vestia, e à noite, que ela ia no dia seguinte, ela enxugava e ela vestia o outro. E nossos armários estão muitas vezes abarrotados de roupa. Não é? Eu estou falando da caridade e do amor, não estou chamando ninguém a atenção, Deus me livre. Para mim, quando eu prego, primeiro é para mim. Precisamos doar na igreja, na sua comunidade, nos bazar. Tem criança que está nu, vive nu. Como eu já visitei porque não tinha uma roupa, eu me desesperei quando eu cheguei na casa, que eu achava que não acontecia isso. Visite os nus. Faça doação no bazar de suas paróquias. Visite os enfermos, gente. Não existe coisa mais preciosa, obra que nos leve para o céu, do que visitar um enfermo. Eu passei 25 anos na pastoral da saúde no hospital regional. Eu lidava com eles, eu não via um doente ali. Sempre quando eu chegava, eu via o próprio Jesus deitado. Quando eles entram em um hospital, eles perdem a identidade. Eles não mais são chamados pelo nome. Da ala 4, leito 2, aquele da perna quebrada. Ele veste a roupa que o hospital quer. Ele come o que o hospital quer. Ele recebe as visitas que o hospital deixa entrar. Ele dorme com pessoas que ele não conhece, ele se troca com pessoas que não conhece. Ele está num quarto que não é dele, numa casa que não é dele, foi tirado, às vezes, a pessoa com 70 anos do seu meio, da sua família, arrancada em suas raízes, levada para um hospital. E isso era o que mais doía no meu coração. E eu ia lá, a gente fazia um trabalho que eu não vou dizer porque o tempo é curto. E o que mais, 3 coisas me marcaram lá, muito forte. Essa. A segunda foi de um padre de uma criança que estava com um tumor. E ele dizia para a mãe dele: se a senhora me batizar, eu fico bom. E o padre Wellington, hoje que é bispo, ele orou com essa criança e essa criança foi curada. Os médicos não entenderam, mas eu entendi. Eu entendi. Então, milagres aconteceram. E outra, uma senhora na oncologia, vários, mas esses 3 me marcaram. Que quando eu entrei, a gente fica muito amigo dos pacientes. E quando eu entrei, ela olhou para mim e disse: Dona Ângela, estava em fase terminal. Me deu um abraço. Eu já tomei banho. O que incomodava ela era o mau cheiro. Era paciente oncológico. E eu me debrucei. Por sinal dela, e nós choramos muito nesse dia. Então, coisas que marcam a vida da gente. As doenças e os sofrimentos estiveram sempre entre os problemas mais graves que aflige a humanidade. É um ato de amor você visitar um doente, escutar mesmo em casa, levar a comunhão para ele, levar um padre para a unção dos enfermos, conversar com a família, ajudar a família. Quando eles vinham de fora e não tinham onde ficar,
porque não existia o albergue, nós alugávamos, éramos 3 pessoas da pastoral, nós alugávamos um local e colocava eles, levava tudo que nós podíamos da nossa casa e dava toda a assistência para eles. Uns morriam, outros iam embora, não é? É um ato de amor cuidar dos enfermos na nossa casa. Às vezes tem pessoas doentes na nossa casa que às vezes quando reclamam de dor, nos aborrecem. Não é? Tem pessoas que se aborrecem. Sou chorona mesmo. Se aborrecem, né? Em Tiago 5,14, se estiver bíblico, se estiver enfermo, chame um sacerdote e reze sobre ele, e o sacerdote o ungirá com óleo. Quando nós estamos doentes, as nossas forças se acabam, ficamos fragilizados pela dor. Nós sabemos disso. E nós precisamos de amor, de carinho. Essa obra da misericórdia, para mim, eu nem sei mais qual é a mais importante, mas para mim, que eu lidei 25 anos com eles, essa marcou muito a minha vida. Visitar os presos, pastoral carcerária. Eu já fui da pastoral carcerária uns 3 anos, no início da renovação. Precisamos visitar, não para só levar material, levar o alimento, a palavra de Deus, anunciar, dizer para eles que Jesus pode mudar a vida deles, que pode converter, que eles podem sair daquele estado em que eles estão de pecado. Eles precisam acreditar, precisamos nos munir de todo tipo de oração para ir para essa pastoral, para falar com eles, para dizer para eles somente que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Não existe outro além dele. Que ele pode fazer tudo, que o Espírito Santo pode transformá-lo da maneira que ele está, no pecado em que ele está vivendo. Nosso Senhor está de braços abertos para recebê-los. E um dos motivos que eu saí da pastoral carcerária, eu digo para vocês, que foi o apego que eles ficaram conosco. E meu marido disse assim um dia, eles iam lá em casa descobrir o telefone fixo, e ele disse: Benzinho, não tem uma coisa melhor assim, menos perigosa para você trabalhar na igreja, não? Porque eles estavam indo lá em casa. E eu disse para ele assim, era eu, Dona Amélia, a Vilma, a Maura, e eu disse, como eles estavam muito apegados, indo muito em nossa casa, ele ficou com medo, né? E pediu para que eu saísse. E eu saí da pastoral carcerária. Em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesse preso nele. Quando eu vejo algo absurdo passar nos jornais, nas redes sociais, com a certa pessoa, com o nosso próximo, eu sempre me coloco no lugar da mãe. Sempre, sempre. Eu vejo um dizer assim, era bom que matasse, outro era bom que fizesse, não era bom que pendurasse, era bom que enforcasse. E eu fico assim, pensando na mãe. Gente, quando o filho da gente nasce, que a gente aconchega em nós, quando nós amamentamos o nosso filho, quando os pais pegam nos braços, nós nunca pensamos que eles vão ser os marginais, não é? Sempre pensamos que vai ser um bom cristão. Por isso que nós não podemos julgar, como dizia o padre Antônio, nós não podemos julgar. Coloque-se, no momento em que você quiser julgar, coloque-se no lugar da mãe. Da mãe. E você vai sentir a dor, não é? A 7ª corporal, enterrar os mortos. Testemunho relevante dessa prática é oferecido a nós pelo livro de Tobias. Se você quiser ler o livro de Tobias, Jesus não tinha um sepulcro. É preciso a gente
ter dignidade, dar dignidade. Eu dizia muito para os meus filhos no hospital, muitas vezes, eles morrem sem dignidade. E é preciso que nós enterremos os nossos mortos com dignidade. Porque Jesus não tinha sepulcro, mas Zé de Arimateia, da cidade de Arimateia, era um homem muito bem sucedido e cedeu o seu. Foi ele que foi diante de Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele foi muito corajoso, né? E o Jesus foi sepultado com dignidade no sepulcro de José de Arimateia. Ele cedeu o seu túmulo, foi ele. O nosso corpo, às vezes nós pensamos assim. Um dia meu filho disse assim: mãinha, eu não vou visitar o painho lá no túmulo dele. Ele não está mais lá. E eu disse: o que eu vou responder para o meu filho? E fiquei e disse para ele: mas o corpo que eu amei está lá. O corpo que eu toquei está lá. O corpo que te colocou no braço está lá. E sabe por quê? A gente precisa, não pode abandonar aqueles que morreram, os nossos antepassados no túmulo, porque eles foram templo do Espírito Santo. Eles foram morada de Deus. Aí o cuidado do sepultamento. É um corpo que foi morada de Deus, que é templo do Espírito Santo. Ali está enterrado. E nós precisamos ter muita misericórdia disso, porque muitos, não nós, mas muitos de fora abandonam os seus mortos. Ali está o corpo, só os ossos, não é? Mas ali está quem eu passei 40 anos com ele, quem dormi 40 anos, quem abracei, que amei, ali está. Meu amor está ali, junto com ele. E desde esse dia em diante, nunca mais ele se questionou. Cícero, olha o tempo. Vixe Maria. As obras de misericórdia espirituais, ensinar os ignorantes, ensinar matéria, qualquer matéria, ensinar as regras religiosas, o ensino religioso, aquele que não conhece, porque não se ama aquilo que não se conhece. Evangelize, fale de Jesus para ele, não fale que ele é ignorante não, fale de Jesus para ele. Em Atos 8:30, Felipe se aproximou de um eunuco, ele estava lá lendo Isaías, e ele disse assim para ele: e tu entendes o que estás lendo? Ele disse: como posso, se não há alguém que me explique? Ele foi firme na palavra dele. Ele deu uma resposta em cima daquilo. Como que vou entender? No início da minha caminhada, eu não entendia como hoje não entendo muita coisa da Bíblia. Mas eu tive mestres, como a Vilma, como o Cícero, como o Fábio, né? como o Padre Mário, e tantos outros, né? Que me ajudaram. A Claudinha no terço, e não ensinou só a mim, como também a minha filha, não é? Então eu tive pessoas que me ajudaram, senão eu não tinha continuado. Como o ignorante pode abrir a Bíblia e Isaías ler? Ele vai entender o quê? Se não tiver alguém que explique para ele, não é? Dar bom conselho é um dos dons do Espírito Santo. Quem deve dar bom conselho deve estar em sintonia com Deus. Vocês já viram falar na sua família, dizendo que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas é bom. Não é bom quando é dado como opinião, mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, quando a pessoa é templo vivo do Espírito Santo, quando a pessoa está aos pés de Jesus, todos os dias em oração, é um bom conselho. Eu errei pouco, porque eu ouvi muitos conselhos de minha mãe.
Não se trata de uma opinião. O terceiro, espiritual, corrigir os que erram. Esta obra de misericórdia está acima de tudo, de todo pecado. Corrigir uma pessoa é fácil? Não. Exortar uma pessoa? Não. Nos dias de hoje, não. No meu tempo, exortava, era para a glória de Deus. Hoje é assédio, pode-se dizer. Você não pode mais corrigir um filho, você não pode mais bater em um filho. Não é? Então é preciso corrigir, mas cheio do Espírito Santo. É preciso você exortar, falar, a pessoa está errada. O profeta é aquele que anuncia e denuncia, mas cheio do Espírito Santo, né? E o Senhor nos diz, se teu irmão pecar, fala com ele para o corrigir. Se ele te escutar, ganhaste teu irmão. Está em Mateus 19, 15, 17. É bíblico a correção. Perdoar as injúrias. Gente, a coisa mais difícil da minha caminhada não foi nem a mudança de vida. A conversão não foi. Foi perdoar. Perdoar é fácil. Quem nos maltrata, quem nos magoa, quem denigre a nossa imagem, quem maltrata os nossos filhos, quem maltrata os nossos esposos e esposas. Porque falar do seu temperamento é uma coisa, mas denegrir a sua imagem é falta de caráter. É difícil. É difícil você perdoar quem está ali todo dia lhe machucando, todo dia lhe magoando, lhe entristecendo. Mas tem que perdoar. No Pai Nosso ele diz, né? Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Perdoar não é esquecer, porque ninguém, eu digo muito, ninguém pode esquecer algo que sofreu, não é isso? Ninguém. Mas nós podemos lembrar daquilo que nós passamos sem sentir dor. Você não é obrigado a perdoar uma pessoa que lhe fez mal da sua comunidade e trazer para junto de você. Não. Perdoe e reze por ela. Perdoar não é fácil. Nunca foi. Nós não temos amnésia. Para as pessoas nos maltratarem, até quase maltratar, quanto mais levar à morte. E depois a gente, um filho, não, eu até esqueci, esqueceu não, vá confessar. Para perdoar o meu pai foram anos, 3 anos antes dele falecer. Não é fácil. Ele deixou minha mãe, eu tinha 6, 7 anos. Não é fácil. Perdoar nunca foi fácil. Mas você cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, você consegue. Dê o primeiro passo. Perdoar as injúrias. Todas as injúrias. Mateus 6, 14, 16. José perdoou seus irmãos. Para que perdão mais lindo do que o de José, bíblico, né? O maior perdão no Novo Testamento é o Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Estou terminando, Cici. Consolar os tristes. Dar um bom conselho. Para que eles sempre tire essa tristeza do coração. Acompanhar neste momento. Jesus se compadecia da dor dos outros. Quando ele viu passar, nós chamamos enterro aqui, né? Lá é sepultamento. Para sepultar uma mãe desesperada, a viúva de Naim. O filho estava lá no caixão. Ele se compadeceu da dor. Foi lá, mandou parar. Impôs as mãos e mandou que ele se levantasse e entregou a sua mãe. Jesus. Consolar os tristes. Jesus se compadecia de muitos.
Sofrer com paciência a fraqueza do próximo. Aquilo que fizeram com você, sofra, mas com paciência. A paciência, perante os irmãos, a paciência vale mais que a valentia. Jesus deu um exemplo com nós, pecadores. E Deus disse que Ele faz nascer o sol, né? Sobre os bons e sobre os maus. Não tem distinção de pessoas. E terminando, rezar a Deus por vivos e defuntos. A oração é o respiro da alma. A oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus sedento de Deus. Deus sedento por nós e nós por eles. A oração cristã é a relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É o suporte de todas as obras de misericórdia. Devemos rezar por todos. Governantes, prefeitos, políticos. Precisamos rezar por eles, para que eles sejam libertos dos seus pecados. E está em 2 Macabeus 12:46. Terminando, eu digo para vocês: vivam, não exercitem, vivam as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Eu sou fruto delas, de todas elas. Trabalhei com crianças de rua, hoje é pastoral, não me lembro como é a igreja hoje. Eu trabalhei com a pastoral das prostitutas também. Hoje é mulheres marginalizadas. Trabalhei com elas, meu marido também me tirou de lá, porque ele ficou com medo de alguma coisa que acontecesse. De tudo já fiz um pouco no reino de Deus. Espero poder fazer muito mais. E que Deus abençoe cada um de vocês a viver essas obras de misericórdias corporais e espirituais dentro da sua igreja, na sua comunidade, no lugar onde Deus lhe plantou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa que tem me deixado de pé é Maria com o rosário. Amém.